Hey manas, olha quem tá aqui de novo! Dessa vez eu trouxe um tutorial pra vocês bem bacana sobre maquiagem de carnaval com o tema sereia. Bom, eu já fiz um olho e vou terminar o outro junto com vocês. O cabelo tá péssimo, mas depois a gente põe uma peruca e dá tudo certo. Vou terminar minha pele também junto com vocês, tá bom? Então vamos lá! Bom, vou começar aplicando o hidratante por toda a minha pálpebra, tanto na fixa quanto na móvel. Além de hidratar, isso faz com que a sombra fixe mais. Depois do hidratante, eu venho com o meu corretivo da Ruby Rose, que é o L1. E qual é a finalidade do corretivo, gente? O corretivo vai fazer com que a nossa sombra tenha mais pigmentação. Por isso a gente sempre passa ele antes da sombra. Depois que eu espalhei, eu venho com uma esponjinha e venho dando batidinhas para selar esse corretivo. E o que sobra na esponjinha eu vou subindo ali entre as duas sobrancelhas. Agora eu venho com a minha paletinha da Urban Decay e vou deixando aí o nome das sombras para vocês, tá bom? Com o meu pincelzinho de esfumar, eu vou depositando essa sombra nos 3 pontos do olho, que é no canto do olho, no ponto alto e no início do olho. Depois de ter marcado esses 3 pontinhos, eu venho contornando ele, sempre depositando a sombra, nunca esfumando. Depois que eu depositei toda essa sombra e que eu contornei todo o meu olho, eu venho com o mesmo pincel e começo a esfumar. Bom, a gente vai esfumar só onde tem a marcação. A gente vem com uma mão bem leve. Geralmente eu pego no final do pincel para ficar mais fácil. Pro esfumado ficar mais leve, entendeu? Então eu venho com o mesmo pincelzinho e apenas onde está a marcação eu venho esfumando em movimentos circulares. Depois que eu esfumei essa sombra mais escura, eu venho com uma sombra um pouco mais clara e com um pincel menor do que o primeiro que eu usei. E em vez de já depositar e já esfumar, eu faço a mesma coisa que eu fiz com a primeira sombra. Eu venho acima da onde eu acabei de esfumar e vou depositando toda a minha sombra, fazendo o contorno do meu olho. Vou pegando mais sombra, vou depositando, pegando, depositando, isso para ter mais pigmentação na sombra. Depois que eu depositei em todo o meu olho, eu venho fazendo o mesmo procedimento que eu fiz na outra sombra. Venho segurando na ponta do pincel e com a mão leve eu vou esfumando, fazendo movimentos circulares. Com toda a paciência, tá, gente? Bom, depois disso eu venho com outra paletinha. Eu vim com um laranja mais aberto, ele não é tão fechado. Pego com um pincel menor do que o segundo e vou fazendo o mesmo procedimento. Vou pegando a sombra e depositando acima do esfumado que eu fiz. Depois que eu fiz o contorno do olho, pigmentando essa sombra, eu faço o mesmo procedimento. Com a mão totalmente leve, eu venho esfumando toda essa sombra, juntando ela com a segunda, entendeu? Então eu venho fazendo movimentos circulares, que em cima eu pego laranja, embaixo eu pego aquela sombra meio malva, vamos dizer assim, um malva mais claro. E vou esfumando todo esse olho com toda a paciência do mundo. Depois de ter feito isso, eu venho com o meu pincel lápis, ele é um pouco mais gordinho, eu acho que esse é o da Vult. E com uma sombra preta, não tão escura, eu venho depositando só no finalzinho do olho, ali no cantinho. Literalmente no canto. Eu não vou subir isso, nem vou esfumar tanto assim. Eu vou depositando no cantinho. Depois que eu depositei a sombra preta, eu venho com o primeiro pincel que usamos. E com o restante da sombra que ficou ali no pincel, eu venho esfumando essa parte preta, com muita delicadeza e com muita paciência. Feito isso, eu venho com o meu pincel que vem na paleta da Urban Decay e com a parte mais gordinha eu vou depositando a primeira sombra que a gente esfumou. Eu vou depositando em toda essa parte branca, ou seja, a parte que não tinha sombra. Então eu não vou esfumar isso, eu só vou depositar a sombra para ter ainda mais pigmentação. Depois que eu depositei toda essa sombra, eu venho com o mesmo corretivo que a gente espalhou e deposito ele só no início ali do olho, no cantinho que ficou vago, sem sombra. E aí eu vou dando batidinhas nesse corretivo só para selar. E o que sobra ali no pincel eu vou trazendo para debaixo do olho. Voltando com a paletinha, eu vou com a primeira sombra. E com o mesmo pincel que a gente espalhou o corretivo, a gente vai depositar essa sombra em cima. Vou depositando essa sombra e entrando um pouco também para fazer a transição. E a mesma coisa que eu fiz com o corretivo, eu vou fazer com essa sombra.
Depois eu volto com o outro lado do pincel e com o que sobrou nele, eu vou fazendo a transição. Vou trazendo um pouquinho pra frente pra ficar junto com o branco. Agora eu venho com um delineador só pra marcar a raiz dos cílios, nada mais que isso. A gente não precisa fazer um delineador perfeito, porque não vai ser gatinho. Então a gente vai vir com o delineador e vai apenas marcar a raiz dos cílios. Depois que a gente passou o delineador, eu vou colar os cílios postiços. Gente, eu demoro muito pra fazer isso, então eu já vou voltar aqui com ele pronto, tá bom? Cílios colados. Agora eu venho com a máscara de cílios. A que eu tô usando é a minha queridinha da Lancôme. Então eu vou ali depositando toda a máscara de cílios só pra pintar os meus cílios naturais e pra juntar os dois. Pronto, sombra feita. Agora vamos terminar a nossa pele. Bom, venho aí com o meu corretivo da Ruby Rose também e esse é o L3. Eu vou espalhando ali principalmente na parte da olheira. Espalho com o sentido pra fora e com o resto ali que tem no pincel eu coloco entre a sobrancelha, um pouquinho no nariz e no queixo, que é onde eu quero iluminar. Venho com a nossa queridinha esponjinha. Eu gosto dessa esponja, gente, porque ela já tem um cortezinho assim certinho pro olho. Vou dando batidinha e espalhando esse corretivo. Agora eu venho com a minha base da Mary Kay, que já tá acabando. Ai, eu amo essa base, gente. E aí com o pincel língua de gato, eu vou espalhando toda essa base. Eu gosto de espalhar primeiro com o pincel para ficar mais rápido e mais fácil com a esponjinha depois para dar as batidinhas. E agora venho com a esponjinha e vou dando batidinhas por todo o rosto para selar essa base. Agora eu venho com uma bruma, né, que essa é da Miss Lari, e a função dela é fixar, hidratar e finalizar essa maquiagem. Deixo secar um pouquinho e vou pro próximo passo. Voltando com a minha esponjinha que eu espalhei toda a minha base, eu pego o meu pó banana e vou aplicando no mesmo lugar onde eu apliquei o meu corretivo. Eu deposito bastante, tá, gente? Agora com o segundo pincel que usamos e com a segunda sombra que usamos também, eu vou fazer a parte inferior do olho. Vou depositando e esfumando tudo ali embaixo e dando o acabamento ali no finalzinho, juntando as duas sombras. E agora com o nosso pincel lápis, eu venho com a sombra preta e vou depositando ali embaixo também. Vou fazendo o acabamento junto com o preto de cima, então eu vou juntando as duas sombras. Eu vou esfumando essa sombra preta só ali no finalzinho, tá, gente? Eu não vou trazendo pra frente, porque é só pra fazer o acabamento mesmo. E com o pincelzinho da paleta, eu venho com a sombra branca e vou depositando ali no começo para dar o efeito de ponto de luz. Aí eu volto com a minha máscara de cílios e vou depositando nos meus cílios inferiores. Eu gosto dessa máscara, gente, porque o aplicador dela é tortinho, tá vendo? Então pra mim fica mais fácil de aplicar. Depois que fizemos tudo isso e que nosso pó banana já selou na pele, eu venho com o meu pincel de pó, vou dando batidinhas aí na parte da olheira e o restante eu vou tirando um pouco do pó. E aí o que sobra ali no pincel eu passo por todo o rosto pra a pele inteira ficar mate, entendeu? Pronto, agora que a gente uniformizou a nossa pele, a gente vem com uma touca de rendinha, que no meu caso não era uma touca. Então eu trouxe a minha meia arrastão mesmo e meti na cabeça e já era. Vou ajeitando ela ali pra ficar no formato que eu quero e tomando muito cuidado com os cílios postiços, tá, gente? O ideal é fazer isso antes de colar os cílios postiços, mas eu não pensei e fiz depois. Depois eu venho com o dedo mesmo e vou aplicando a nossa segunda sombra. Ali, bem na testa, perto da raiz do cabelo. Vou depositando com o dedo para dar mais pigmento. E depois eu venho depositando e fazendo o contorno no meu rosto com essa sombra. Só que eu não faço todo o contorno com o dedo. Eu faço ali só a base mesmo, só o começo, porque é onde eu quero que tenha mais pigmento. E depois venho com o meu pincel de blush e vou depositando com o pincel. Por quê? Porque esse final eu quero que fique mais claro, como se fosse um degradê. Aí venho com essa sombra aí, que ela é um pouco mais metalizada. E aí com o outro pincel de blush mais limpo, eu venho com essa sombra fazendo o contorno também. Eu vou juntando com a primeira sombra para ficar um efeito degradê, sabe? Faço isso dos dois lados e com o dedo e com a mesma sombra eu vou depositando em cima, onde eu depositei a primeira sombra na testa. Isso para também dar esse efeito degradê. Por quê? Porque a nossa primeira sombra é opaca e essa segunda é um pouco metalizada. Então fica um efeito maravilhoso, vocês vão ver. Agora venho com o iluminador da Vult e vou depositando aí sem dó, porque iluminador, gente, a gente não tem dó, né? Então eu venho depositando esse meu iluminador
tanto no contorno quanto em cima, para fazer esse efeito V, sabe? Hora de tirar essa meia e ver a mágica acontecer. Fiquei descabelada? Fiquei. Mas enfim, olha só como já ficou. A gente nem finalizou a nossa maquiagem, mas já dá um efeito maravilhoso. Agora venho com o mesmo duo da Vult e vou usar a parte mais escura para fazer o contorno do meu nariz. Meu nariz é de batatinha, então eu sempre faço contorno. E depois volto com o iluminador do mesmo duo da Vult e deposito ali no ossinho do nariz, que é onde eu quero iluminar. Com o que sobra no pincel, eu passo em cima da boca para dar uma iluminada também, um efeito de boca maior. Agora vamos vir com a parte mais divertida e colar esses trequinhos aí que eu não sei o nome. Bom, gente, essa carteira é super baratinha, eu acho que eu paguei em torno de R$4 e ela vem um monte dessas pérolazinhas, sabe? Ela já tem uma cola própria e assim, como eu não ia pra bloquinho, pra coisa nenhuma, eu só fiz a maquiagem pra ensinar vocês, então eu já colei direto. Mas se você for fazer essa maquiagem para ir pra bloquinho, eu aconselho passar a cola de cílios antes. Bom, vou colando aí no formato do meu rosto, vou colando as pérolas maiores no formato da minha sobrancelha e vou preenchendo o restante com as pérolas menorzinhas, assim fazendo um desenho no meu rosto. Bom, agora eu vou vir com o meu batom da Ruby Rose, que é o número 211. E vou aplicando aí fazendo o método Kylie Jenner. O que seria método Kylie Jenner? É não desenhar a sua boca com o formato que ela é, e sim fazer uma boca mais redondinha, porque assim dá a impressão de que sua boca é maior. Passo aí fazendo esse efeito mais redondinho, passo na parte de baixo, aplicando bonitinho, desenhando a boca. E olha só como ficou. Ficou bonitinho, vai. Enquanto eu espero o batom secar, eu vou colocar a minha peruca, ok? Já volto. Pronto, aqui loiríssima. Agora que meu batom secou, eu venho com o iluminador e deposito apenas no meio da minha boca, porque isso faz com que a minha boca aumente mais ainda. Vou depositando no centro, porque é onde eu quero destacar e onde vai fazer com que minha boca fique mais gordinha, sabe? E agora venho com o acessório, né? Pra completar essa nossa maquiagem de sereia. Ajeito a peruquinha ali pra ficar tudo certo. E pronto, esse é o resultado da nossa maquiagem. Gente, eu amo esse tom de sombra e eu acho que ele casa muito bem com o meu tom de pele. Enfim, gente, eu amei essa maquiagem. Eu queria muito sair nesse dia, mas eu não tinha nenhuma festa da fantasia pra poder ir. Fim do nosso vídeo! E não deixam de clicar em gostei aqui embaixo. Pelo amor de Deus, mana, por tudo que é mais sagrado, não deixe de se inscrever aqui no canal. Não deixe de me seguir lá no Instagram. Se tu não compartilhar esse vídeo e não me seguir no Instagram, vamos ter uma conversa séria, viu? Então é isso, manas. Um beijo e até semana que vem.